Certamente você que está de casa agora, nesse momento, concorda com esse que vos fala. É uma coisa maravilhosa podermos adorar ao Senhor. Nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para o Salmo de número 127. Vamos ler comigo este Salmo. Salmo de número 127. Diz assim o salmista neste Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com o inimigo à porta. Amém. Nós estamos chegando no final do mês de maio de 2020. Este é o último domingo de maio. E durante todo o mês nós estivemos trabalhando o tema Famílias Fortes, Igrejas Fortes. E neste encerramento nós podemos aqui perceber a importância de trazer ou de convidar o Senhor para estar conosco em família. Quando o texto fala de casa, está referindo-se à família. Se o Senhor não edificar a casa ou a família, todo esforço dos trabalhadores será vão. E se o Senhor não guardar a cidade, qualquer vigilância, por mais especializada que seja, será inútil. Então, a nossa oração é que o Senhor, o nosso Deus, o guarda de Israel, seja aquele que esteja guardando a sua família, seja aquele que esteja guardando a nossa cidade, e que os estudos abordados durante o mês de maio sobre esse tema, Famílias Fortes e Igrejas Fortes, tenha edificado a você e a sua família, tenha fortalecido a sua fé. E durante as EBDs nós temos estudado Efésios capítulo 6, onde o apóstolo São Paulo apresenta-nos a armadura de um soldado romano. Então, hoje nós estaremos concluindo essa série de estudos em Efésios capítulo 6. Então aguarde aí, e logo mais você vai poder, juntamente conosco, se deleitar na palavra do Senhor. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão. O hino que nós vamos começar cantando hoje é o hino de número 60 do cantor cristão, Coroai, saudai o nome de Jesus. Arcanjos, vos prostrais. O Filho
do glorioso Deus com glória coroai. Hino muito bonito, uma letra muito importante, e nós vamos louvar ao Senhor. Eu espero que você de casa esteja com o seu cantor cristão em mãos e junto conosco adorar ao Senhor com este hino. Vamos lá. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 glória com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 glória com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 glória com glória coroai. Amém. Graças a Deus, nosso glorioso Deus, Todo-Poderoso. Nós agora vamos cantar o hino de número 112 do cantor cristão, este que é glorioso, esse que é conhecido como o Rei da Glória. Ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte, e então ele subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, e um dia voltará, e ele voltará, como diz a sua palavra, com poder e grande glória. Então nós podemos aqui já ensaiar o cântico da vitória, vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, prévios reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo
povo multidão já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencedor vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencedor vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações dos reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencedor vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencedor vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Graças a Deus. A vitória de Jesus é também a vitória de todos aqueles que nele creem. Se você é um dos que creem em Jesus, a palavra do Senhor diz, por intermédio do apóstolo São Paulo, que com Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então, a vitória é do povo de Deus. A vitória é daqueles que creem no Senhor. E nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, onde nós vamos ler o verso 17 e o verso 18. Sim, vou repetir. Efésios capítulo 6, o verso 17 e o verso 18. Vamos comigo. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos, como disse há pouco, encerrando o nosso mês de maio, mês da família, com este tema: famílias fortes, igrejas fortes. E nós precisamos de bases bíblicas para as famílias fortes. E este capítulo 6 de Efésios, ele apresenta-nos o alicerce espiritual para uma família forte. Olha a orientação do apóstolo São Paulo. Ele diz para nós usarmos, ele diz
usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele orienta-nos, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, meus irmãos, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando o apóstolo São Paulo está escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, na sua mente está de pé diante dele um soldado romano. Paulo, já no final da sua exposição sobre a armadura de Deus, aqui no capítulo 6, ele menciona mais duas armas muito importantes, ou, por que não dizer, importantíssima para o cristão estar firme, para o cristão estar forte, para lutar contra o inimigo número 1 da família, o diabo. Quais são essas duas armas, então? Está explícito aqui nos 2 versos que lemos. Ele apresenta-nos o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, quais são as armas? O capacete e a espada. E ele termina aqui esse assunto abordando que todas essas armaduras de Deus devem ser usadas sem abrirmos mão de nenhuma delas sequer. Nós precisamos usar todas para sermos fortes e termos condições de lutar contra todas as ciladas do diabo, que tenta nos enfraquecer e nos destruir, tanto como igreja, como crentes individualmente, e contra a família cristã. Então devemos estar cientes de que sem estas armaduras de Deus, nós seremos derrotados. Então se faz necessário que cada crente e cada família cristã façam uso de toda a armadura de Deus. Nós vamos então abordar mais 3 aspectos para sermos famílias fortes nesses tempos de tantos ataques à fé cristã, de tantos ataques à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, de tantos ataques à família. Então, o que nós precisamos como famílias? Primeiro, famílias fortes, elas procuram em todo o tempo cultivar a mente de Cristo. É esse o nosso grande desafio. Buscarmos incessantemente ter uma mente consagrada, ter uma mente pura, ter uma mente santa, termos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele traz um alerta no texto que nós lemos. Ele diz: usem o capacete da salvação. Paulo está dizendo com isso, esse capacete, ele os salvará. O que Paulo tinha em mente quando se lembrou do capacete do soldado romano? O que ele tinha em mente? O capacete era uma das últimas peças que um soldado romano colocava antes de sair para o campo de batalha. E essa armadura, o capacete, obviamente você sabe, era para proteger a cabeça. Proteger a cabeça. E a nossa mente está aqui, na cabeça. E se a mente estiver protegida,
estará protegido. Lembre-se que ele já tinha se apropriado das sandálias, do cinturão, da couraça, do escudo, mas estava faltando ainda 2 peças para poder sair para o campo de batalha. Quais eram as peças? O capacete e a espada. Agora ele coloca o capacete. E o que Paulo tinha em mente quando ele usou a expressão capacete da salvação? Vamos pensar com ele e pensar com alguns estudiosos da Bíblia. Alguns comentaristas bíblicos são da opinião de que Paulo estava se referindo à certeza da salvação eterna em Cristo Jesus. Protejam as vossas mentes. Mas eu prefiro ficar com a posição do bíblico já falecido, pastor Russell Shedd. A posição do Shedd, de repente a sua Bíblia de tradução de Shedd, que no seu comentário no livro de Efésios, quando ele fala sobre tão grande salvação, fruto de suas conferências da Aliança Bíblica Universitária, nos anos de 1976, na cidade de Curitiba, ele afirmou que Paulo, ao usar esta expressão, ele estava se referindo à cura da mente. Nós sabemos que as coisas, elas acontecem aqui. E aí o capacete protege a nossa mente. Este é o mesmo entendimento de outros respeitados comentaristas bíblicos, como Alexander, que escreveu: o capacete cobre a cabeça, protege, pois os pensamentos, o Alexander falou dos pensamentos, da mente, estes se tornam facilmente um instrumento do coração mau. A mente age. A mente, ela nos dá a capacidade de agir. Então, sobre os outros, como forças psíquicas, em lugar de ser controlados e submetidos à obediência de Cristo para ser carnal ou para ser um canal dos seus pensamentos. A mente precisa ser protegida. Outros comentaristas de Efésios diz que o diabo, ele deseja atacar a mente. Então o capacete se refere àquele que protege a mente, uma mente controlada por Deus. Se queremos ser fortes como cristãos, se queremos ser fortes como maridos, se você quer ser forte como esposa, se queremos ser fortes como pais e filhos, como família cristã, nós precisamos proteger nossas mentes e nossos pensamentos. O que passa na sua mente? Você responderia: pastor, passa tanta coisa. E tantas coisas que nós, em dados momentos, nos envergonhamos. Então, nós temos uma grande responsabilidade: protegermos as nossas mentes. Uma das estratégias de Satanás é atacar a mente, atacar o pensamento. Vamos lembrar de um dos patriarcas, o Davi. No caso da tentação e posteriormente a queda sexual com Batseba,
lá em 2 Samuel capítulo 11, foi o que aconteceu. O diabo atacou a mente, os desejos da mente. Então, em famílias cristãs, os seus membros têm a mente de Cristo? Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso de número 6. Veja comigo. 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 6. Está escrito assim. 1 Coríntios 2 e 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Lá no verso 16 do mesmo capítulo diz: pois, quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que maravilha, né? Nós, os cristãos, temos a mente de Cristo. Como a família cristã deve cultivar essa mente de Cristo que nós já temos? A resposta vem do próprio apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, no capítulo 3, os versos de 1 a 3. Vamos comigo. Colossenses capítulo 3, os versos de 1 a 3, ele escreveu assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, em famílias fortes, os seus membros cultivam pensamentos puros e santos. Em famílias fortes, os seus membros se afastam da pornografia, por exemplo, cuidam do tipo de filme que vem, cuidam do tipo de música que ouvem, que escutam, sabe? Porque essas coisas, elas penetram a mente. Os seus pensamentos, ao contrário dessas coisas que mencionei, estão focados em Deus. Pensam em Deus. Pensam como Cristo pensou enquanto Ele esteve aqui neste mundo. Então, famílias fortes devem, em primeiro lugar, como nós já mencionamos, em primeiro lugar, famílias fortes procuram em todo tempo cultivar a mente de Cristo. Você escreveu isso? Você fez a sua anotação? Então, vamos aprender um segundo passo. Em segundo lugar, famílias fortes não abdicam em hipótese alguma das Escrituras Sagradas. Olha, está aqui. Não abramos mão. Não abra mão das Escrituras. Nenhuma família divorciada das Escrituras será forte. Nenhum cristão, por mais devoto que seja, por mais sábio que seja,
divorciado das Escrituras, será forte. Então, famílias fortes não abrem mão, em hipótese alguma, das Escrituras Sagradas. Então, lembra, nós colocamos o capacete da salvação. O soldado vai sair para o campo de batalha. E a última armadura que ele põe é a espada. O apóstolo Paulo diz a espada do Espírito. E ele diz que essa espada do Espírito é a palavra de Deus. Sabe, nós falamos sobre muitas armas de defesa. Mas a espada do Espírito é uma arma de ataque. O que Paulo quis dizer com essa expressão, a espada do Espírito? Paulo cita então a última armadura, uma arma de ataque. Depois de colocar todas as armaduras, a última era a espada. Essa arma poderosa de ataque. Praticamente todos os comentaristas bíblicos concordam que a alusão aqui pela palavra de Deus. Certamente Paulo não estava se referindo à Bíblia nesse modelo que nós temos aqui hoje. Paulo estava se referindo à mesma experiência de vitória obtida por Jesus quando da tentação pelo diabo, quando no deserto por 40 dias e 40 noites. Os textos que estão registrados em Mateus capítulo 4, os versos de 1 a 11, o evangelista Marcos registrou logo no primeiro capítulo, dos versos 12 e 13, e o evangelista Lucas também registrou no capítulo 4 do seu evangelho, dos versos 1 ao 13. Mas hoje, também nós podemos afirmar que a Bíblia que temos em nossas mãos também é essa espada. Né? Essa espada, ela pode ser incluída nesse texto, pois esta Bíblia que temos em mãos, ela é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 12, ele faz menção dizendo: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração humano. Sabe, é muito importante nos apropriarmos da palavra de Deus. Lembra na tentação? Jesus, ele usou a palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É muito importante que a família tome posse da palavra. A irmã Susana Wesley, mãe do irmão Charles e John Wesley, ela criou todos os seus filhos com uma forte valorização da palavra de Deus. Sabe, se você lê a história daquela mãe, que parecia uma mãe muito rígida, mas valeu a pena. Seus filhos, e ela teve 19 filhos, ela criou pautados na palavra de Deus. Nós temos os nossos filhos
2 filhos. Ensinamos desde cedo a palavra, tanto da forma teórica quanto na prática, a valorização da palavra de Deus. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. Depois de fazermos isso, aí fica com eles. Se eles vão fazer uso ou não, não nos compete. Mas nós estudamos aqui sobre a Loide e a irmã Eunice, que criaram o nosso irmão Timóteo. E o que nós constatamos quando nós lemos o que Paulo escreveu é que ele diz lá em 1 Timóteo 3, verso 15 e 16, diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Somente as Escrituras podem apresentar o caminho da salvação. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então essa palavra é muito importante. E nós precisamos, como família, valorizarmos a palavra de Deus. Quando maridos, esposas, pais e filhos, noras e sogras, avós e netos, adultos solteiros, se apropriarem de toda a palavra de Deus, nos tornamos famílias fortes, nos tornamos famílias vencedoras, porque a nossa vitória é pelo poder da palavra de Deus. Então, famílias fortes, nós aprendemos que elas, em primeiro lugar, elas procuram em todo o tempo cultivar a mente de Cristo. Em segundo lugar, famílias fortes não abdicam em hipótese alguma das Escrituras Sagradas. E por último, nesta manhã, famílias fortes, elas oram a todo tempo. Isso mesmo. O apóstolo São Paulo, ele termina dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É isso que ele termina nas suas instruções. O apóstolo Paulo aqui, ele cita a palavra oração 4 vezes. E alguns comentaristas bíblicos, eles acham que Paulo está acrescentando mais uma peça nas armaduras. Mas a ideia aqui é que todas as coisas sempre devem ser permeadas com oração, com muita oração. Nós precisamos usar toda a armadura de Deus, mas não podemos abdicar da oração. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele diz: colocai cada armadura, e enquanto vai colocando essa armadura, continue em oração. Como a oração deve ser cultivada em família? Como? Talvez você tenha tentado, tenha dito: pastor, mas é tão difícil. Mas nós devemos cultivar a oração em família, orando em
todas as ocasiões. Nos tempos bons, ore agradecendo ao Senhor. Em tempos ruins, difíceis, oremos buscando o auxílio do Senhor. Quando tivermos com a nossa saúde bem estabilizada, fortes, oremos agradecendo ao Senhor. Na enfermidade, orem pedindo ao Senhor a cura. Quando estivermos com os nossos empregos, você que é empregado, o seu emprego em dias, você estiver empregado, ore agradecendo ao Senhor. Se estiver desempregado, ore pedindo ao Senhor uma oportunidade de trabalho. Nos dias ensolarados, o sol está brilhando para nós. Ore agradecendo ao Senhor. Nos dias nublados de janeiro, de janeiro a dezembro, que o apóstolo Paulo está dizendo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, oremos ao Senhor. Cada acontecimento da nossa vida pessoal, cada acontecimento da nossa vida familiar deve estar permeada com a oração em todo o tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, como é para orar em todo o tempo? Nós devemos orar de todas as formas. A oração deve ser de súplica, de intercessão, de gratidão, de confissão. E ela deve ser também de forma variada. Algumas pessoas pensam que só devemos orar de joelhos. Bom, se o momento, se o local, se a circunstância nos permite orar de joelho, então oremos de joelho. Mas nós podemos orar também em pé, nós podemos orar deitado, nós podemos orar andando, nós podemos orar sentado. O que nós não podemos é deixar de orar. Oremos em todo o tempo. Eu não estou aqui criando uma doutrina de oração. O pastor disse que eu posso orar deitado, então agora só vou orar deitado. Não. Se é possível orar de joelho, ore de joelho. Se é possível orar em pé, ore em pé. Se não é possível, eu vou orar deitado. Não há nenhum problema. Eu estou caminhando aqui, eu estou dirigindo o meu carro, mas eu estou de olhos abertos. Tem pessoas que pensam que só pode orar de olho fechado. Não! Estou dirigindo e estou orando, estou pilotando a minha moto, estou orando. Eu estou sentado, mas estou orando. Oremos em todo o tempo. Oremos de maneira perseverante. Não devemos jamais esmorecer. O segredo de uma vida vitoriosa na oração é não desistir de orar. Muitos dos que me ouvem agora estão orando por uma causa há anos. Tinha uma irmã que fora minha ovelha, ela já partiu para a glória com mais de 80 anos, e a sua oração constante era pelos seus filhos. E aqueles filhos, alguns já se achegaram ao Evangelho, outros se encontram distantes. E aquela irmã, ela completou a sua carreira, ela encerrou seu ministério. De anos, ela deu derrame, ela esqueceu da casa, onde ficava a casa dela,
mas ela não esqueceu do templo e ela não esqueceu também do seu pedido de oração naquele templo. Orem pelos meus filhos. E ela citava nome por nome. Sabe, a pessoa tem um problema de saúde, esquecer onde mora de alguém, chegar, você já chegou em casa. Não, aqui não é minha casa não. Não é a minha casa. Esqueceu onde é a casa que morou a vida toda. Mas ela não esqueceu do templo e não esqueceu da sua oração. Olhe pelos meus filhos. Meus irmãos, nós devemos orar uns pelos outros. Ele diz, orar por todos os santos. Nós devemos orar mais uns pelos outros. E eu desafio a vocês a orar por este que vos fala. Orai por mim. Orai pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, por minha vida. Orai por mim. Vamos colocar, meus irmãos e minhas irmãs, estes ensinamentos para a realidade da nossa família. Nós devemos cultivar a oração no nosso ambiente familiar. Casais devam orar juntos. Quanto tempo, né? Os casais precisam orar juntos. Pais devam orar com os seus filhos. Netos devam orar com os seus avós. Uns orando pelos outros. Uma família forte, quando seus membros cultivam uma vida de oração, e quando a própria família é forte, quando seus membros cultivam essa vida de oração, e quando a própria família é forte, elas cultivam a oração. E aí, a família sendo forte, a igreja também é forte. Finalmente, meus irmãos, Paulo começou esse trecho da carta aos irmãos de Éfeso falando da firmeza que o cristão deva ter. E logo depois ele alistou o caminho para serem fortes e resistirem aos ataques de Satanás. Ele alistou as armaduras de Deus e ele coloca à disposição de todo crente, de toda família. E ele termina dizendo que tudo deva ser feito em oração. Depois de tudo isso, resta-nos colocar em prática e usar todos os dias estas ferramentas para sermos famílias fortes. Fortes e firmes nos dias de hoje. Agora está com você. Depende do que você vai fazer. Hoje nós aprendemos, primeiro, que famílias fortes, elas procuram em todo o tempo cultivar a mente de Cristo. Segundo, nós aprendemos que famílias fortes, elas não abdicam em hipótese alguma das Escrituras Sagradas. Em terceiro e último lugar, aprendemos que famílias fortes, elas oram a todo tempo. Agora está com você. Você que vai decidir o que vai fazer com o que aprendeu. A nossa oração é que Deus os abençoe e que façamos bom uso do que aprendemos na nossa vida diária. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que, como dissera o escritor da carta aos Hebreus, é viva e eficaz. Nós queremos nos apropriarmos desta palavra, porque sabemos que os resultados serão benéficos para nós individualmente, para as nossas famílias, e glorificará o nome do Senhor. Rogamos agora, em nome de Jesus, a tua bênção
sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que recebeu essa palavra. Que o Senhor as fortaleça, que o Senhor a edifique pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nós oramos, nós te agradecemos, nós pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Um bom dia a todos vocês, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.